Ok, então, olá pessoal, nós estamos aqui na primeira de uma série de entrevistas que a Ética Animal está promovendo, e nós temos aqui na primeira entrevista um convidado aqui mais do que especial, que é o professor Carlos Zanetti, que é professor aqui na UFSC, e essa entrevista, além de ser uma entrevista pelo tanto de perguntas e do que a gente gostaria de ouvir o professor comentar, também é uma homenagem por todo o trabalho que o professor vem desenvolvendo aí nesses anos, que depois a gente vai comentar depois, inclusive também por esse apoio que ele tem dado para a ética animal em todos esses anos, em ajudar a gente a promover os cursos na universidade e tudo mais, né? Então, antes de começar, eu vou só ler um pouquinho aqui da biografia do professor, e eu também estou com outras duas pessoas aqui muito especiais para ajudar a enviar as perguntas aqui para o professor, fazer as perguntas, e a gente fazer a entrevista junto, e logo depois a gente vai apresentar isso também. Então, o professor Zanetti, atualmente, ele é coordenador dos cursos de Ciências Biológicas na modalidade presencial e professor titular do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E o professor atuou também como orientador no programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biociências e coordenou o Laboratório de Imunologia Aplicada. E o professor Zanetti possui uma graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Microbiologia e Imunologia e doutorado em Imunologia, com pesquisas sobre a vacinação antirrábica. Ele também participou como membro titular do Comitê de Ética no Uso de Animais em Pesquisa, CEUA, né, da UFSC, e participou também nos comitês de ética em pesquisa em seres humanos da UFSC e do Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, que é o CEPOM, e também da Comissão Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA, do MCTI. E por muitos anos ele tem divulgado métodos alternativos ao uso de animais na ciência. E esse é um dos tópicos que a gente vai querer explorar na entrevista. O professor também criou e é responsável por uma disciplina que é chamada de Aspectos Éticos no Uso de Animais em Pesquisa, e essa disciplina é oferecida no programa de graduação em Biologia da UFSC e é aberta ao público externo. Ele criou essa disciplina para que os estudantes tivessem algum tipo de discussão mais aprofundada, com fundamentos em aspectos éticos, sobre o uso de animais, sobretudo na pesquisa biomédica. Então, outras duas pessoas muito especiais estão aqui para também entrevistar o professor, que é a Karen Capilé, que é doutora em bioética, pesquisadora das áreas de ética animal e bem-estar animal, e coordenadora do projeto Ciência Sem Jaulas, da ONG Fórum Animal. Está aqui comigo também o Arthur Falco, que é doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia e está fazendo doutorado com foco em ética animal. Então, vamos começar com as perguntas, né? Então, professor, para começar, assim, eu gostaria de ouvir um pouco do senhor, assim, sobre a sua trajetória como pesquisador, né? Como cientista, e sobre o que fez o senhor começar a pensar nessa questão sobre a consideração moral dos animais. Bom, então, muito obrigado pelo convite. Fico bem contente de estar nesse momento aqui, né? Mais uma vez conversando sobre esse assunto, especialmente com o Luciano, que é um parceiro já de longa data em atividades educacionais, vamos dizer assim, né? A Karen, que tive o prazer de conhecer esse ano, aliás, já conhecia no passado, mas esse ano ela participou dessa disciplina que você citou, e acho que a gente vai falar mais dela futuramente. Um prazer também conhecer o Arthur, né? Então, de todos aqui, certamente eu sou o que menos entendo de ética do ponto de vista de acadêmico mesmo, né? E eu, então, como você já disse, eu fiz ciências biológicas e eu fiz um curso na modalidade médica lá no começo da década de 80, na ex-Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, né? E uma das coisas que a gente se orgulhava, ou ouvia muitos professores falarem com orgulho, era do nosso biotério, que a gente tinha um biotério que era referência no país, e a gente tinha aulas práticas, assim, com praticamente todas as disciplinas tinham aulas práticas que usavam animais. E desde a primeira aula a gente ouviu que a gente estava lá dentro para se formar como cientista
pesquisador, né? Ou professor, ou professor. Então, ficava essa, essa referência dos professores que falavam que tinham acabado de fazer doutorado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Isso certamente inspira muitos alunos, né? E a gente vai aprendendo com eles a fazer as práticas que eles faziam, né? Eu sempre gostei de animais, né? Sempre tive afinidade por animais. Eu me lembro de pequeno, passarinho que batia na janela e caía no chão, eu ficava tentando salvar o bichinho, chorava quando morria, enfim, sempre tive uma relação de compreender o animal como um ser, coisa que na minha própria família não era assim, né? Existiam categorias, né? Então existiam assim passarinhos para ser colocados em gaiola, gatos para a gente espantar porque eles comem os passarinhos, né? Cachorros porque eles têm uma utilidade de proteger a casa. E eu sempre tive uma sensação que isso era intuitivamente assim, que não era muito assim, né? E a carreira, né, a universidade e depois durante toda a minha formação, eu tive assim poucos pontos de algum professor levantar essa questão de ter uma atitude diferente em relação aos animais, né? Na graduação, uma professora que no final do curso fez lá deu um presentinho para cada aluno, e no que ela me encaminhou, ela escreveu que eu nunca perdesse o amor pelos animais, né? Que na minha vida profissional eu nunca perdesse o amor pelos animais. De uma certa maneira, ela já previa o que ia acontecer, né? A educação formal faz com a gente nessa área. No doutorado, eu fiz uma parte dele na França e eu não usava, mas os colegas ali usavam coelhos, não me lembro se eu cheguei a usar, para imunizar e depois tirar sangue e tal, ver se tinha anticorpo. E o meu orientador de lá, ele trazia da casa dele pedaços de cenoura e mais alguns legumes lá, que no dia de fazer alguma intervenção com o bicho, ele dava para o bicho e ele dizia assim, né, pelo menos uma troca que a gente está fazendo aqui, né, uma gentileza com os bichos. Então, pouquíssimo comparado ao exemplo contrário de que é utilizar os bichos da forma que eles são utilizados, eram dentro da educação, né, da superior, em qualquer curso na área biomédica, e como eles são usados na pesquisa até hoje, né? Então, eu vivi a experiência de que alguns educadores chamam de dessensibilização, né, de aprendizagem de conteúdos ocultos, né? Tudo isso, para mim, aconteceu na minha vida e eu aprendi os nomes dessas coisas depois, né? Posteriormente, com outras pessoas que são essas referências. Não me lembro mais o final da tua pergunta, era como que foi. Bom, durante a minha carreira, acho que relembrei, durante a minha carreira de pesquisa, não que eu tivesse tido assim um engajamento nesse processo de achar que tudo isso é injusto, mas eu intuitivamente fiz alguns trabalhos, participei de alguns trabalhos que tentavam parar de usar animal. Usava muita argumentação da falta de reprodutibilidade, né? Eu sabia que na minha área de especialização, que era a raiva, os testes, os testes que se usa, por exemplo, para potência de vacina, para dosagem de anticorpos, todas essas coisas eram feitas em camundongos, essencialmente em camundongos, e eles são explicitamente não reprodutíveis, né? E isso publicado em artigos científicos, né? Então, baseado com esses argumentos, eu tentei fazer algumas coisas assim, para parar de usar animal, por exemplo, substituindo por testes laboratoriais, né? Mas eu nunca me engajei de ser uma pessoa que produza conhecimentos sobre métodos substitutivos, né? Eu tentava implementá-los na minha área, né? E, bom, isso fez com que eu utilizasse muito bicho, essencialmente camundongos, mas utilizei muito, né? Até entrar na UFSC em 97, e aí, como você citou, eu acabei entrando nos comitês de ética, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais disso, e quando eu entrei no comitê de ética na CEUA, né, Comitê de Ética no Uso de Animais em Ensino e Pesquisa,
é aí que começou um processo mesmo assim de fundamentação do que eu já tinha intuitivamente, né? De conhecer pessoas na área da filosofia e também na área da biologia que questionavam, que me alertaram para que essa falta de reprodutibilidade, por exemplo, ela é geral, né? Ela não era na minha área como eu imaginava. E que aquelas sensações, intuições que eu tinha e de que tinha alguma coisa errada, depois, com o pessoal da ética, da filosofia, isso se sedimentou, né? E eu passei, então, a me sentir um pouco traído pela minha formação, de nunca ter tido esse tipo de argumentação ou de coisas que me alertasse para... Eu vejo a educação essencialmente como uma ampliação dos nossos limites mentais, né? E eu, então, achei poxa, eu fui catequizado dentro daquela escola, sabe, falando que aquela escola era o máximo e em todos os índices, né, que se tem para avaliar escolas, ela é mesmo, mas nunca tive esse tipo de discussão, né? E, ironicamente, lá quando eu participei do CONSEA, de que eu já estava aqui na UFSC, dentro do CONSEA eu encontrei duas professoras, uma de farmacologia e uma de bioquímica, que eram representantes lá do CNPq e de outras áreas lá, e que até se assustaram, né, de me ver agora numa posição contrária. E, e para mim, de uma certa forma decepcionante, elas ainda com a mesma cabeça que tinham quando eu passei por lá no começo da década de 80, né? Não sei se respondi essa primeira adequadamente aí, mas vamos lá. Não, tá ótimo, tá, ótima resposta. O Arthur tem uma pergunta agora. Bom dia, né? Em primeiro lugar, agradecer de estar aqui junto com o Luciano, a Karen, principalmente com o professor Carlos, né, que é o homenageado de hoje pelo trabalho dele de excelência. Parabéns e obrigado, Carlos, por estar aqui com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para você que está relacionada com a primeira, que é a seguinte: o que te motivou a investigar sobre métodos substitutivos ao uso de animais na ciência? Você já tocou nesse ponto e queria que você falasse também sobre a sua relação em geral com o uso de métodos substitutivos também, além do que te motivou. Vamos lá, Arthur, vamos ver se eu consigo. Bom, então, como eu já disse, né, eu fiz isso de uma forma intuitiva por um bom tempo, e quando eu entrei na CEUA, entrei em contato, eu sempre gosto de citar os nomes, porque são duas pessoas que são, assim, pontos de mudança de rumo na minha vida, que foram as professoras Sônia Felipe, da filosofia aqui da UFSC, né, e a professora Paula Brigger, do próprio CCB. Eu não tinha muito contato com a professora Paula Brigger, ela atua bastante em disciplinas, atuava bastante em disciplinas fora do centro, do pessoal da engenharia, de outras assim, levantando questões ambientais, defesa dos animais, mas eu a conheci mesmo ali dentro da CEUA. E com isso, né, com essas argumentações que eu já citei, de falta de reprodutibilidade, de falta de um questionamento mais profundo do ponto de vista científico mesmo, né, sobre o uso de animais como modelos, e especialmente da argumentação fundamentada, né, sobre ética que a professora Sônia Felipe fazia, isso foi quebrando minhas pernas, né, porque todas as minhas convicções implementadas pela educação foram se quebrando, e eu fui percebendo que tinha outro caminho, que existiam alternativas, né? E eu passei, então, a comentar isso nas minhas aulas, né, de graduação, comecei a comentar com meus colegas de departamento em reuniões colegiadas, e eu percebi que tinha um interesse grande nisso, né? Tinha um interesse grande nisso, nesse assunto, alguns porque gostariam até que isso não fosse falado, né? Muito por parte de alguns pesquisadores, deixar tudo como está, e principalmente pelo lado dos alunos, eu percebia que muitos também
entraram na biologia porque gostam de bicho, né? Gostam de planta, gostam de fungo. E depois, dentro desses cursos de biologia, a gente perde a noção do ser, né? A gente não enxerga mais o fungo, o vírus, a bactéria como um ser, mas sim como uma categoria, né? E, e aí, ao mesmo tempo que eu comecei a dar umas pinceladas de como capilarizar isso que eu aprendia dentro da CEUA para outros ambientes que eu atuava, isso foi também cada vez mais a minha consciência me apertando e falando que eu deveria parar de fazer pesquisa nessa área, né? E não foi assim radical, foi passo a passo, foi tipo 3 R's mesmo, né? Primeiro redução, depois refinamento, e só por fim mesmo que eu cheguei ao final de tomar a decisão de não ser mais o responsável por nenhuma morte de um animal por causa da minha atuação, né? E nesse processo, às vezes eu tive até que recusar a participação. Por exemplo, uma vez um professor pediu para uma aluna que ele ia orientar de uma outra área, da área de bioquímica, que essa aluna me procurasse porque ela teria que fazer alguns procedimentos em camundongo. Ela não tinha nenhum tipo de prática, nenhum tipo de treinamento, e nem o professor. Por isso que ele pediu para a aluna vir falar comigo, né? E eu pensei bastante, eu já estava numa fase de não querer mais fazer isso, né? Eu pensei bastante e eu achei que para aqueles bichos que ela ia mexer, seria fundamental que eu desse alguma ajuda, porque senão ela ia fazer coisas que iam infligir muito sofrimento, né? No fim, o professor queria que eu participasse como autor e eu recusei, né? Falei que eu não queria mais entrar em nenhum trabalho porque já tinha isso fundamentado. Do ponto de vista mesmo de atuação como métodos alternativos, eu fiz uma tentativa nas minhas últimas 3 orientações de mestrado, né? Que na imunologia existe assim uma trindade das células imunes que funcionam para tudo, né? As células apresentadoras de antígeno, macrófagos, células dendríticas, linfócito B que produz anticorpo e linfócito T que regula tudo isso. Então, cada um desses meus últimos 3 alunos fizeram dosagens de substâncias que essas células produzem, de linhagem, né, assim, nós não usamos mais animais vivos, nós adquirimos linhagens celulares já estabelecidas, e aí mostramos que, estimulando essas células, elas produzem respostas bioquímicas que poderiam ser usadas como avaliadores de uma resposta, né? E esses foram meus últimos 3 trabalhos, já faz um tempo. Depois, a mudança de pensamento, né, e a negação de trabalhar com isso me fez ter uma quebra na minha produção, obviamente, né? A gente, quando trabalha com animal, tem uma produção científica maior, de publicação maior, porque existe uma facilidade enorme de se conseguir bicho, eles obedecem tudo que a gente faz porque estão presos, né? Então, é bem diferente trabalhar com gente, e por isso eu, eu, eu pensei bem, mas assim, eu não me permitia mais, por uma desculpa de produtividade, continuar fazendo o que eu fazia. E eu, felizmente, dentro da universidade, a gente pode enveredar por outras áreas, a gente tem áreas de administração, de ensino, e que podem compensar um pouco a área de pesquisa, e eu sabia que isso ia ser um sacrifício, mas como eu já estava numa fase bem adiantada da carreira, eu não quis começar uma área de estudo assim especificamente sobre métodos substitutivos. Até conversando com a professora Paula Briga, a gente já em conversa assim, a gente acha que talvez tenha sido uma falha nossa, porque nós dois da biologia poderíamos ter pensado nisso e montar um laboratório, por exemplo, né? Mas claro que não era uma especialidade minha e nem dela, né? E portanto
ficou em aberto. Eu para compensar isso, enveredei para o lado da educação, né? Por um próprio conselho da professora Sônia Felipe, que uma vez me disse para parar de ter embates com pessoas mais velhas, né? Vamos dizer assim, que já têm solidificadas as redes neurais e têm um compromisso muito forte com suas carreiras, para focar na juventude, né? E eu confesso que não me arrependo, sou bem feliz de ficar na área da educação e tenho tido, assim, respostas, né, dos alunos que participam dessas disciplinas, desses momentos, que me dão bastante felicidade por ter tomado essa decisão. Muito bom. Eu queria aproveitar, então, que você terminou falando sobre a área da educação e fazer mais duas perguntas, que são as seguintes. Na área da educação, você poderia comentar um pouco sobre o panorama do progresso? Você tem tido progresso nessa área? O que você pensa sobre isso? E também já aproveitar uma outra pergunta por contraposição, que seria se na área da pesquisa há uma resistência maior, o panorama é diferente na área da educação e da pesquisa. Na área da educação, né, falando da minha atuação, a primeira coisa que eu me propus a fazer era montar tipo uma aula, né, um PowerPoints, assim, com os principais pontos das coisas que eu ouvia lá na CEUA, né? Então, as pessoas, por exemplo, usam a palavra ética à torto e direito sem saber o que quer dizer, né? Então, assim, eu dei choque no animal, depois eu tirei sangue pela via retroorbital, mas eu fiz tudo de forma ética, né? E a gente ouve muito isso ainda no meio científico, né? E aquilo me incomodava, porque eu já tinha aprendido que tem uma outra conotação, né? E as pessoas que trabalham em SEO, depois a gente vai falar disso, elas são muito rígidas em relação a falar o que é DNA, o que é RNA, né, a definição das coisas biológicas, mas são totalmente desleixadas com termos de outras áreas, né? E aí, então, eu montei uma aula e eu sempre incluía nas minhas disciplinas de imunologia uma aula sobre isso. E eu percebi, assim, não só no curso de biologia, né? Lá no CCB a gente dá aula. Imuno é uma disciplina que circula pela farmácia, pela odonto, pela medicina, pela nutrição, né? Por vários cursos, além da biologia. Então, eu sempre tocava nesse assunto e fazia os alunos pensarem um pouco nisso, e eu tinha muito retorno, né? Então, os alunos da biologia vinham me contar que tinham tido aula de técnica cirúrgica e que eles ficavam horrorizados com o que eles viam lá, como é que eles podiam fazer, né? Então, eles não sabiam nem da possibilidade de se expressar, né? Muito menos que tinham possibilidade de denunciar, né? E a partir disso, por comentários de alunos, começaram a aparecer cada vez mais convites. Você pode falar lá na Semana da Biologia, você pode falar na Semana da Farmácia, você pode falar daquela aula que a gente viu, você pode falar, alguém viu lá no programa de pós-graduação, e eu sei que eu fui sendo convidado para falar sobre isso muitas vezes. Primeiro aqui, né, domesticamente, depois fora daqui, e fui convidado para um monte de lugar, né, para várias regiões do país, e eu sempre comento, já comentei em outros encontros desse tipo aqui, que o máximo foi falar lá no Embrapa Gado de Corte, e no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E, por incrível que pareça, a receptividade dos pesquisadores de lá foi enorme, né? Eles vinham assim, falando, nossa, professor, nunca a gente pensa isso também, eu também penso assim, mas, né? E aí ficou explícito assim para mim, né, que tem uma avidez enorme desse período que a gente vive por esse assunto, né? A sociedade amadureceu o suficientemente para entender que tem muitas práticas erradas. Claro que existe uma parcela enorme que tem interesses econômicos, sobretudo, né?
motivado principalmente pelos interesses econômicos a manter tudo isso. Mas eu vejo que na área de educação é grande o progresso, né? Inclusive respaldado por leis agora, né? Hoje, o que eu tive na minha graduação, que eram aulas só demonstrativas, são proibidas, né? São proibidas e aqui na UFSC, mesmo antes do CONSEA existir, isso já tinha sido discutido, que aulas demonstrativas não eram sustentáveis do ponto de vista ético, né? E lá na imunologia, eu e os outros professores da Imuno, fomos os primeiros a não usar mais animais e deixando explícito que isso era porque isso não era necessário. Isso acabou influenciando outros grupos, né? Claro que a, a, a finalização de tudo isso, né, a proibição, veio através depois das resoluções do CONSEA, né? Mas então eu vejo que tem um avanço muito grande assim em relação à parte de educação. Os cursos, as disciplinas, os fóruns, né, que vocês sabem mais do que eu, do que estão rolando aí pelo Brasil, demonstram isso, né? E na sua segunda pergunta, né, em relação à pesquisa, é, é evidente, né, que a resistência é muito maior, porque mexe com interesses, como eu já citei, às vezes interesses. É, eu não diria que os professores não tenham acesso à informação. Eles têm acesso, eles sabem do que está rolando, mas a argumentação, por não ter uma base é, ética, nesse sentido de incômodo mesmo que a ética impõe, né? De fazer você raciocinar, de fazer você achar um princípio justo, imparcial, né? Eles não, por não ter essa formação, o argumento deles é sempre assim, né? Ah, eu gostaria de fazer uma coisa diferente, eu gostaria de não precisar, mas é preciso, para o bem da ciência, para a evolução da ciência, ainda é preciso fazer isso, né? E se você perguntar quantos deles pararam para pensar ou fizeram um mínimo de esforço para mudar, você vai ver que é uma porcentagem bem pequena, né? Eu tenho assim a sensação que aqui dentro da universidade, até porque professores mais velhos vão se aposentando e professores mais novos vão tomando o lugar deles, também isso tem mudado, né? Alunos, estudantes que passaram pela minha disciplina ou que tiveram algum tipo de contato comigo e com esse assunto e que procuraram professores de áreas que são muito utilizadoras de animais, como a bioquímica, né? Chegaram para professores mais jovens, mais recentemente contratados, e propuseram assim trabalhos de TCC que falavam: poxa, eu gosto da sua área, mas eu não quero trabalhar com animal. E, para minha surpresa, esses professores aceitaram, né? E falaram: então tá, então vamos fazer uma parceria. Eu não sei nada disso, mas. E tenho participado, esse ano especialmente, participei de vários TCCs, de bancas de TCCs, que tinham esse enfoque, né? Ainda uma coisa muito esparsa, mas a capilaridade desse processo de educação, né, que vai chegando até os muros que são bem fechados dentro da universidade. A universidade tem um problema muito grande de se fechar entre os muros, né? E além de se fechar entre os muros, cada grupo, né? O pessoal da biologia, pessoal da filosofia, pessoal da antropologia, cada grupo ainda tem seus memes, né? Sua maneira de pensar. Então, é mais lento mesmo a entrada nesse nível. Além do que tem um interesse econômico por trás disso, que muitas vezes o pesquisador não percebe, né? Ele raramente se faz a pergunta para quem ele está trabalhando, né? O sistema todo, agora no final da minha carreira, assim, eu consigo enxergar isso, né? O sistema todo, ele é mantido para fazer as coisas mais caras e
como é que eu poderia usar uma palavra para não ofender ninguém aqui? Menos éticas, vai. Eles deixam tudo isso para os institutos, para as universidades públicas, essencialmente, né? E que dá muito pouco resultado. Todo mundo sabe que mais de 90%, para ser bondoso, né? Muitas vezes mais de 99% de tudo que se faz com animal não evolui para o benefício humano, né? E, portanto, o sistema econômico deixa isso no meio público, que é dinheiro público que se faz. As coisas promissoras, que é aquele 1% ou menos, aí sim eles encampam. E aí tem patente, né, divisão de lucros, mas o grosso do dinheiro, e que incorpora a utilização de animais, é feita nas instituições públicas, né? E isso é tudo de uma maneira muito sutil, a gente não percebe isso quando a gente está aqui dentro, né? Mas tem todo um sistema de financiamento, de participação em congressos, né, de facilitação de aquisição de materiais, de ajuda na construção de laboratórios, né? Tudo isso aí permeia esse sistema e que, obviamente, ele é muito mais rígido, vai demorar muito mais para ser, vamos dizer assim, mexido na forma que foi a educação, né? Obrigado, professor. Então, professor, agora a Karen tem algumas perguntas para fazer. Olá, pessoal. Eu Oi, agradeço Karen. muito pelo convite para estar aqui com vocês hoje nessa entrevista barra homenagem. E é um prazer muito grande estar com pessoas tão queridas e tão importantes para os animais, principalmente o professor Zanetti, que está contando a sua história tão interessante. E, professor, o senhor já falou um pouquinho sobre a questão da lacuna, né, de contato com a ética dos pesquisadores e tal, mas eu gostaria de entrar um pouquinho mais nessa questão. Então, eu pergunto, no seu entendimento, quais são as principais razões pelas quais ainda se utiliza tantos animais na ciência e quais seriam estratégias mais promissoras para tentar mudar esse cenário? Bom, primeiro agradecer. Eu não sabia que isso daqui também era uma homenagem, né? Então fico muito grato mesmo. Só me avisaram que era uma entrevista. E da mesma forma, Karen, é uma alegria mesmo estar com vocês, com você também. Acho que é a terceira vez esse ano, né? Que a gente participa de alguma coisa juntos. E, e vou te dizer que essa dificuldade, essa resistência são essencialmente esses fatos que eu já citei, né? E você pode repetir a pergunta, por favor? Claro. Eu perguntei quais são as principais razões pelas quais ainda se usa tanto animais na ciência e quais as estratégias mais promissoras, no seu entendimento, para conseguir mudar esse cenário. Eu acredito que é a educação, né? Agora, estratégias de como fazer essa educação chegar naquele ambiente que é fechado, aí precisa de muita gente pensar nisso. Porque o pesquisador, de uma forma geral, por essa falta de formação e de informação que eles têm dentro de suas próprias graduações, eles eu acho que eles fazem, muitos deles, honestamente, acreditam que o modelo animal é interessante para alguma coisa, do ponto de vista científico, né? Então, eu acho que para a gente chegar neles, a argumentação filosófica fica um pouco difícil de entrar como uma primeira linha, porque na cabeça deles é assim, é como eu já citei, é assim, tá, mas se a gente não fizer assim, como é que a gente vai salvar a humanidade das doenças? Como é que a gente vai criar novos remédios? Eles acreditam, muitos acreditam muito nisso, né? É, e para isso, eu acho que o argumento científico mostrando de que isso não é uma verdade, né, que é uma maneira muito pouco eficiente de se conseguir alguma coisa, é, é mais útil, né? Como chegar lá até eles,
Por enquanto, é assim, do jeito que a gente está fazendo, né? Claro que tem pessoas que pensam nessas estratégias, né? O professor Luciano, que está aqui, sabe melhor do que eu isso. Tem maneiras de se escolher, de serem escolhidas estratégias que são mais eficazes, mais eficientes, mas eu acho que não tem outra maneira, ou pelo menos eu não vejo, né, outra maneira que não seja pela educação, né, pela argumentação intelectual mesmo, de convencer as pessoas que aquilo não serve, nem do ponto de vista científico, para depois compreenderem o que estão fazendo com os bichos, né? É difícil para um biólogo, falando especificamente da minha área, que deveria entender o animal de uma maneira que ninguém mais entenda, mas não entende. Eles não veem o animal como um ser, né? A própria formação faz com que ele entenda que aquele animal é vertebrado, que ele tem um sistema respiratório assim, que ele tenha um sistema nervoso dessa forma, mas não entende aquele ser, né? Portanto, não vejo uma resposta fácil para a tua pergunta, né? Acho que eu sei que isso também é questionável, né? Mas eu acho que da forma que o indivíduo puder fazer, vai ter algum ganho. Claro que precisa ter estratégias macro de pessoas que entendem isso, até para direcionar todos os ativistas para melhorarem suas atividades. Mas eu vejo, por exemplo, no meu caso em particular, né? Eu comecei lá dentro de um ambiente hostil, né? Enfrentei mesas assim de que colocavam professores pró e contra, que estavam teve muita aqui dentro da universidade, né? Lá no começo do século XXI, e às vezes o ambiente ficava muito hostil, não só entre os componentes da mesa, mas entre as pessoas que estavam participando. E, por incrível que pareça, né, por incrível que pareça, aquela minha mudança mudou o comportamento primeiro dos professores que estavam mais próximos de mim, né? Eu tenho maior alegria, assim, não vou dizer orgulho, porque a palavra orgulho parece que é alguma coisa, né? Mas é uma alegria de ver, por exemplo, o professor Aguinaldo, que trabalha comigo, que trabalhava com desenvolvimento de vacina anti-HIV e que injetava com uma pipeta, né, na vulva de camundongos, antígeno para ver se tinha uma resposta, que era resquício ainda do pós-doutorado dele nos Estados Unidos, né? E com o convívio, com ele ouvir falar sobre isso, ele abandonou. Hoje ele só faz trabalho com humanos, né? E muito mais benéficos para a sociedade do que aquilo que ele acreditava, né? Então, nós paramos de usar animal em pesquisa, em aulas, né? Então, eu vejo assim que a repercussão, e isso não começou comigo, obviamente, né? Começou com o que eu ouvi da professora Paula Brigger, o que eu ouvi da professora Sônia Felipe, e assim vai, né? É um processo longo e que vai agregando pessoas, e eu vejo como hoje, assim, a quantidade de pessoas novas, como jovens como vocês, que estão com doutorado nessa área, ou fazendo doutorado nessa área, é enorme, né? Fico bem feliz de ver isso e acho que, infelizmente, talvez não pela argumentação ética, mas pela argumentação econômica e científica, isso vai ter uma mudança muito grande, né? Eu sempre falo para os meus alunos, o que vocês acham? A ciência vive de novidade, né? A ciência vive de novidade. Quanto mais novidade, mais publicação, e aí mais retorno para o pesquisador, melhores condições para o seu laboratório, mais gente vai ser incorporada. E o que vocês acham que daqui 20 anos vai ser novidade? Vocês fazerem experimento com 20 camundongos para trabalhar com diabetes humana ou qualquer outra coisa humana, ou trabalhar com megadata, né? E aí isso dá um... Então, eu acho que por essa via
até de compreender que hoje a gente não lida mais com dados de 20 camundongos, né? Que a gente lida com uma quantidade de informação gigantesca, e de ter as ferramentas para lidar com isso, eu acho que vai mudar. Mas, enfim, falei um monte. O resumo da resposta, no meu ponto de vista, é sempre a educação. Professor, a minha próxima pergunta é meio complementar a essa outra pergunta. Na sua opinião, quais são as principais barreiras para o avanço do pensamento anti-especista na academia, especialmente em relação às ciências biológicas, e quais seriam, por outro lado, as aberturas, né? Não, as barreiras e as aberturas para o avanço do pensamento anti-especista que o senhor identifica? Passa mais ou menos pelo que eu já falei, né, Karim? Eu acho que precisa a gente entender primeiro o que é ser antiespecista. Porque, como vocês sabem, para muita gente é aquele cara chato, né? Vai vir de novo falar de bicho, vai vir de novo defender animal, né? Eu já tive alunos que vieram me relatar que numa aula daqui do curso de biologia, o professor, para evitar problemas de alunos que têm resistência a mexer com os animais, a usar os corpos dos animais, falou para cada aluno ir na feira comprar um peixe, e que esse peixe ia ser dissecado na aula dele. Então, ele estava achando ainda que estava fazendo uma coisa bem legal, né? De comprar um peixe que já está morto e tal. E assim, passa longe da concepção desses professores o que é ser antiespecista, né? Eu me pergunto quantas vezes os alunos de um curso de biologia, não só o daqui, de qualquer lugar, escutou a palavra sem ciência, né? E que é fundamental para a quebra dessas atitudes antiespecistas. Portanto, é, é isso, né? Os professores, os pesquisadores não têm acesso a isso, né? E muitas vezes não querem também ouvir isso, porque vai mexer com as suas convicções. Então ficam assim, é, é, eu vejo uma a maneira de capilarizar e entrar aí só mesmo com formação de gente nova, que vai ocupar esses espaços mais cedo ou mais tarde, né? Então, eu vejo muitos alunos da biologia já com essa concepção, já sabem que pode ter objeção de consciência e não querer participar de aulas desse tipo, né? As leis protegem os vertebrados, mas os alunos questionam aulas de zoologia de invertebrados, que o professor, não sei se ainda faz, porque teve bastante briga aí nos semestres passados, mas que pedia para pegar inseto vivo e enfiar num alfinete para depois fazer uma coleção para entregar como o trabalho de conclusão, né? Então, assim, é, 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 tem bastante resistência, porque é quase que uma coisa a formação até agora, de mestre, de doutores, até agora que eu digo, é essencialmente a minha geração e uma geração depois, né? Vocês jovens já são bem diferentes, mas é uma coisa meio que de discípulo, né? Então eu fiz essa relação uma vez comigo, né? E assim, acho que teve umas 5, 6 no máximo pessoas entre a minha formação e o próprio Louis Pasteur, né? E então, assim, é uma coisa de mestre, discípulo, e você vai reproduzindo, e vai reproduzindo, e vai reproduzindo, e isso não é questionado, né? Não era questionado. Agora tem muito questionamento, a informação é rapidamente capilarizada, né? Tem meios de fazer isso. O que precisa, eu acho, para um avanço maior, é ter acesso às grandes mídias, né? A televisão, que fica falando que a agro é pop, né? E que fala, toda vez que fala de animal, faz relação com o dinheiro gerado para o PIB, né? Então, aí sim é difícil de entrar, porque não querem falar disso, e mesmo que tenha algum jornalista
com vontade de falar disso é capaz de ser demitido, com certeza, né? Então, tem que ter um trabalho de formação de todas as áreas, né? De biólogos, de médicos que acreditam que precisa fazer estudos com animais para salvar humanos, de jornalistas, né? E isso tudo com base filosófica, né? Porque eu acho que é aí que o parafuso é apertado, né? Quando a consciência da gente não tem mais desculpas para fazer alguma coisa de uma forma não muito raciocinada, né? Refletida, reflexionada. Acho que é isso, Karen. Professor, encerrando essa minha sequência de perguntas, o senhor poderia comentar um pouco sobre a influência que o fato de um docente ser a favor ou contra o uso de animais tem em os estudantes se posicionarem da mesma forma? É comum, por exemplo, que algum estudante pense que há algo de questionável no uso de animais, mas devido não ter contato com professores que defendem outros métodos, acabe aceitando a prática ou se sinta com vergonha de questionar por carecer de apoio de professor? É comum isso? E como os estudantes geralmente reagem às suas aulas que tratam da possibilidade de se fazer ciência sem utilizar os animais? Bom, começando do final, os estudantes que passam pela disciplina que eu criei, né, que foi uma forma de me opor a uma disciplina que tinha sido criada, e que eu já tinha trabalhado, eu já tinha discutido com esses professores que criaram uma disciplina de manejo de animais, que agora é obrigado, o aluno que vai trabalhar, né, no seu TCC, é obrigado por lei do CONSEA, né, determinações do CONSEA, a ter um tipo de treinamento que até pouco tempo isso nem era exigido do aluno e nem era exigido dos professores. Eu tive relato de alunos que trabalharam com professores e que, ironicamente, até participaram da CEUA quando eu participei, de que o professor matava o camundongo segurando ele por rabo e batendo a cabeça dele no canto da pia. Vinham me contar isso, né? Então, você veja que a falta de formação do ponto de vista de manejo para utilizar os animais é de uma precariedade incrível, né? E os alunos, então, quando criaram uma disciplina que chamaram de manejo ético de animais, aí eu tive coragem de criar essa disciplina sobre aspectos éticos. Eu até não colocaria esse nome hoje, porque aspectos éticos no uso de animais dá a impressão que tem algum tipo né, eu mudaria o título, mas eu fiz a coisa meio apressada para ser aprovada em colegiado, etc., mas eu queria trazer exatamente essa argumentação ética. Como eu não tenho essa formação, obviamente eu tive que chamar muitos convidados, e desde a primeira versão, o Luciano tem participado, né? E nessa última você participou também, e te digo que no final da disciplina, de todos os semestres que ela foi ofertada, os alunos fazem um relato da experiência deles na disciplina. E chega a ser, alguns, até comovente, né? Porque eu percebo que ela é libertadora para alguns, né? E vão nesse sentido aí de que você falou, de que sentia que tinha algo errado, mas que não achava que pudesse se expressar, né? Ou que estava em dúvida em entrar numa área e que agora definitivamente não vai seguir naquela área, vai procurar uma área diferente. E alguns que se engajam tanto que querem justamente entrar na área, atuar na defesa, atuar ou em métodos substitutivos ou de alguma outra forma que seja para a defesa dos animais, né? Então, assim, eu acho que tem uma influência gigantesca, né? Talvez os
psicólogos sejam mais indicados para falar disso, né? Mas não tem como a gente que entra numa sala de aula, que é uma pessoa mais velha, um rótulo de uma certa hierarquia, né? De uma certa autoridade sobre o aluno, não tem como você não, de uma certa maneira, ter um reflexo ali de alguma coisa paternal ou maternal quando um professor lida com alunos, né? E a resposta dessa relação é parecida, né? Muitas vezes eles vêm te xingando de uma maneira que eles fazem isso com os pais deles, e outras vezes eles veem assim como uma possibilidade de libertação do que eles concebiam, né? Essa é a grande importância da educação, né? Ela ampliar nossos limites, porque tem muita gente agora defendendo, principalmente nesse governo, o homeschooling, né? Que é ficar aprendendo tudo em casa, mas você imagina, não só em relação ao antiespecismo, mas ante todos os outros ismos, né? Racismo, machismo, ficar só estudando dentro de casa, como é que vai ser a perpetuação disso, né? Então, tentando me ater à sua pergunta, eu vejo como uma influência enorme, né? Vocês já têm essa experiência também, né? Como coordenadores de cursos, como ministrante de aulas, né? E sabem que a gente acaba tendo um reflexo muito grande. O professor Thales Tres, que vocês devem conhecê-lo pessoalmente, ou pelo menos ter ouvido falar dele, que foi um aluno aqui do curso de Biologia, ele fez um estudo e ele que tentava sondar essa abertura para possibilidades de não usar animais em pesquisa, né? E ele fez com alunos de graduação, com alunos de mestrado, doutorado e professores. E a gente, evidentemente, vê como os alunos são catequizados, né? Os alunos de graduação ainda têm uma abertura para isso, os de mestrado muito menos, os mestrados nas áreas que usam animais, né? Os de doutorado são praticamente reflexo já dos seus orientadores, né? A gente vê muito isso aqui dentro da universidade, inclusive até no linguajar, né, dos grupos. Você percebe que os alunos que estão sendo formados por alguns professores usam os mesmos argumentos e usam o mesmo linguajar até do seu orientador, né? Então, isso é meio óbvio, assim, que tem uma influência enorme. Não sei se respondi tudo o que você queria, mas qualquer coisa, estou aí. E agora o Arthur tem mais uma pergunta. Sim. Professor Carlos, a minha pergunta está conectada com a anterior e seria a seguinte, né? Hoje, alguém que entra no curso de biologia ou alguma outra ciência que usa animais, que você tem contato direto, na sua opinião, ele ainda encontra resistência ou encontra problemas, né? Se ele decidir se recusar a fazer experimentos ou usar animais? Se a resposta for positiva, o que você sugeriria como um caminho para esse aluno para procurar métodos substitutivos ou alternativas, né, para esse problema? Bom, Arthur, eu certamente ainda encontro, né? Eu acho que, usando uma palavra que está na moda, né, os alunos, né, as alunas, os estudantes, de forma geral, jovens, eles se empoderaram, né? Então, é nítida a diferença da relação que os alunos de graduação têm hoje com seus professores do que tinha uma década atrás, né? Há uma década atrás, os professores, ainda dentro de sala de aula, até menos que isso, ainda faziam piadinha machistas, homofóbicas, né? E todo mundo que estava lá dentro ficava bem quietinho, incomodado, mas quietinho, né? Isso hoje virou completamente, né? Não só porque existem leis, mas principalmente porque houve uma revolta sobre tudo isso, né?
Em relação ao antiespecismo, isso é menor, mas também é evidente. E acha resistência, sim. As aulas, em questão de aulas, praticamente não se usa mais vertebrados em aulas de graduação, né? Pelo menos na minha área, e, portanto, isso acabou tendo menos problema, mas quando o aluno vai para um TCC ou vai fazer uma iniciação científica nas áreas que ainda usam animais, ele vai se defrontar com isso. Os alunos que vão para essas áreas, muitas vezes não têm esse questionamento, né? Justamente porque vão para lá. E nessa disciplina que já foi citada aí, que eu levanto esses questionamentos, tem muitos alunos que estão iniciando começando a iniciação científica, né? E que graças a esse aprendizado que tem, acabam mudando de caminho, né? O que o aluno pode fazer, e que também é pouco falado dentro dos cursos de graduação, é solicitar. Eu acho que o primeiro caminho é conversar com o professor, né? De uma maneira sempre respeitosa, porque isso faz parte de qualquer tipo de interação, né? Se a interação começa você chutando a canela do professor, a coisa não vai evoluir mesmo. Mas se o aluno se expressar respeitosamente, falar da sua posição, eu acho que hoje uma grande parte dos professores vai se esforçar para atender a solicitação dele. Agora, sempre tem pontos que não mudam, né? E aí pode ter objeção de consciência, né? E isso que é pouco falado, que a Constituição nos garante a ter essa objeção de consciência, né? Claro que não é tão simples assim, que depende de processos, vai ter que pedir recurso, vai ter que pedir revisão, mas acontece, né? Já aconteceu no passado, tem jurisprudência para isso, e, portanto, é uma coisa que também precisa ser falada, né? Na biologia, a gente tem, tanto no curso noturno, que é só licenciatura, quanto no curso diurno, que é licenciatura e bacharelado, a gente tem uma disciplina de introdução ao curso. E nessa disciplina, alguns pontos a gente levanta assim para alertar os alunos do que eles vão enfrentar no curso. E, geralmente, na maioria dos semestres, tem essa questão falada, né, explicitada para eles, que eles podem fazer isso, não só em relação ao antiespecismo, né, mas que eles têm essa garantia constitucional de não fazerem nada que ofenda suas consciências, né? E muitos ficam surpresos até de saber que não precisavam ter prestado serviço militar e coisas do tipo, né? Mas também é um assunto pouco falado e que não é à toa que é pouco falado, né? Não sei se te respondi, Arthur. Acho que sim. Eu Muito começo obrigado. a falar, falo demais e aí me esqueço da pergunta. Não, é isso mesmo. Obrigado. Bom, professor, agora eu tenho uma pergunta que eu queria aproveitar o fato do senhor já ter participado de comitês de ética, tanto em comitês de ética sobre o uso de animais não humanos, quanto em relação à pesquisa que envolve seres humanos, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco das diferenças no modo como são conduzidos esses comitês de ética em comparação ao caso dos animais não humanos e quando envolvem sujeitos humanos de pesquisa. Tá, bom. A minha primeira participação foi em 97, quando eu ingressei na UFSC, num comitê de ética em pesquisa com seres humanos que tinha sido recém-criado, né? A legislação nacional, ela foi toda estabelecida em 96. E em 97, as universidades, todos os institutos que fazem pesquisa foram obrigados a regulamentar isso dentro dos seus âmbitos, né? E eu recém-ingresso aqui, até porque outros professores acho que não queriam, quando você entra num ambiente novo, você obedece tudo que te mandam, me mandaram ser parte do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, e lá fui eu. E achei muito, muito interessante, porque
aprendi coisas, né? Peguei um livrinho bem pequeno sobre bioética do professor William Saad, que é uma referência, foi o primeiro presidente do CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, e fui aprendendo a busca de princípios, né? Que a beneficência, a não maleficência, né? Justiça, respeito ao, sobretudo o que me chamava atenção é respeito à voluntariedade, a autonomia do voluntário para participar como pesquisa, para participar como objeto de pesquisa em seres, como ser humano. Bom, fiquei lá um tempo e percebi, enquanto eu fiquei na UFSC, né, a UFSC é a pesquisa mais de base, né, eu não percebi projetos mal intencionados, né, que ferisse o princípio da maleficência. Geralmente, os professores derrapavam nos projetos, assim, quando isso ia para discussão, por não ter informado algum dado, estatística, alguma coisa desse tipo, que ninguém estava acostumado com essas exigências. Quando eu fui para o comitê, em seguida eu fui para o Comitê de Ética em Pesquisa no CEPOM, que é o Centro de Tratamento de Câncer aqui em Santa Catarina, né? Para quem não sabe. Ali sim eu vi pesquisas mal intencionadas, né, da indústria, que sabiam que, por exemplo, para determinados tipos de câncer, tem que ter, já se sabe que algumas coisas são úteis, né? E às vezes eles deixavam nos seus projetos esses procedimentos que já sabemos que são úteis de fora. Claro, por quê? Porque aí a diferença do que eles estão testando com o placebo vai ser muito maior, né? E na verdade, não dá para deixar um grupo que já se sabe que tem algum tipo de tratamento como placebo, né? Embora na literatura científica a gente ache muitos exemplos assim, antiéticos, né? Bom, fiquei lá também, gostei de ter atuado lá, de ter visto esse lado que eu não conhecia, né? E quando começou quando a CEUA da UFSC foi implementada, e especialmente depois que o CONEP que o CONSEA regulamentou tudo isso, eu passei a participar da pesquisa com animais. E aí eu percebi a primeira diferença brusca é que enquanto que nos comitês de ética com pesquisa com seres humanos sempre se ficava focado nos princípios que protegiam os voluntários, no comitê de ética com animais, isso não era nem falado, né? Não tinha busca de um princípio, não tinha nada disso. E era essencialmente, eles são ainda, né, essencialmente, comitês de regulação de pesquisa com animais. E muitos foram criados, inclusive o nosso aqui, e inclusive o CONSEA, foi criado não com o objetivo de proteção aos animais, mas com o objetivo de melhorar a qualidade de pesquisa para que isso depois reflita em trabalhos que possam ser publicados em revistas científicas de maior impacto para melhorar índices de pesquisa no Brasil. Eu me lembro da primeira reunião. Bom, essa então é a diferença mais gritante, né? Uma, de fato, tenta proteger quem vai ser voluntário e outro não tem voluntário, né? Tem animais prisioneiros que são submetidos a todo tipo de pesquisa e que os comitês que têm o título de comitê de ética não são, de fato, comitês de ética. Eu gostaria de ter o dado de todas as CEUAs do Brasil, quantas tem alguém da filosofia lá dentro, né? Para poder fazer questionamento do ponto de vista ético, para fazer entender o que é buscar um princípio que seja imparcial, que seja... Só essa questão da imparcialidade, você já vê que esses comitês de ética com seres, com animais não humanos, não respeita, né? Porque quem está lá dentro, a grande maioria de pessoas que trabalham com animais e, portanto, não são imparciais, né? E um ou dois pessoas que são os defensores dos animais. Então, não são comitês de ética na acepção propriamente dita, né, da palavra. Depois disso, eu acabei caindo no CONSEA. E no CONSEA eu participei desde a implantação dele. Na primeira
na primeira reunião, né, lá em Brasília, onde estava presente o ministro da Ciência e Tecnologia da época, foi falado que o CONSEA estava sendo implementado para fortalecer a indústria farmacêutica do Brasil, né? Eu e mais os outros representantes que éramos lá defensores dos animais, protestamos, né? Falamos que a gente achava que aquilo não deveria ir na ata, porque a gente estava entendendo que não era aquilo, não era esse o caminho, né? Mas na segunda reunião veio a informação de que as pessoas que falaram aquilo, foi logo depois do ministro ter feito a abertura da sessão, o representante do ministro lá, que eles não iam tirar da ata porque era aquilo mesmo. O CONSEA foi criado para fortalecer a indústria farmacêutica e passava ao largo da questão de proteção animal, né? Então, isso é patente, né? É explícito. E a composição das CEUAs até hoje é assim, né? Aqui na UFSC é um assento para cada departamento que usa animal em pesquisa, mais um da filosofia, mais um ou dois para pessoas que lidam com a defesa dos animais, e ainda por cima o CONSEA dificultou muito, porque estabeleceu alguns parâmetros que acabam fazendo com que as CEUAs nem tenham, muitas vezes, um defensor do animal lá dentro, né, dos animais lá dentro. Obrigado, professor, pela resposta, muito completa. Obrigado. Então, agora a Karen tem mais uma pergunta que tem relação com comitês de ética também. Professor, nós já temos um histórico com essa pergunta. Sim, sim. Imagino já o que vem pela frente. Então, assim, no seu entendimento, a participação em comitê de ética no uso de animais é uma ferramenta para se tentar mudar a realidade de animais? Ou pesquisadores e ativistas que têm interesse em mudar esse cenário seriam mais eficientes tentando usar outras estratégias? Bom, essa é uma pergunta bem difícil de responder, né, Karen? Para mim, principalmente, porque do ponto de vista pessoal, como eu já disse aqui, eu acho que eu ter participado de um comitê de ética lá no começo como eu já citei, e essa minha trajetória fez diferença para muitos animais, né? Animais que tiveram um cuidado maior, porque pelo menos os pesquisadores refinaram suas ações, animais que nem nasceram para serem usados para isso, então acabou tendo. Agora, é claro que se você pegar isso e colocar isso assim em termos de comparação com tudo que se faz com os animais, isso é ínfimo, né? Então, eu não sou especialista dessa área, mas as pessoas que trabalham com estratégias de ativismo, eu já escutei falar disso, não acham que essas participações individualizadas sejam foco, pelo menos, né, de ação, porque vão ter um resultado muito pequeno perto do avanço que se tem do outro lado, né? Eu vejo, quando a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que tem um vínculo, assim, muito forte ligado com a produção e geração de dinheiro, a gente vê lá os institutos de biotecnologia prometendo porcos para transplante, né? Gente como foi divulgado recentemente, fazendo fusão de embriões mistos de primatas, né? E então, assim, tem uma pressão gigantesca com uma etiqueta de modernidade, né, de biotecnologia, de todos esses nomes aí que chamam a atenção do público e que têm um vínculo econômico muito forte e que avançam de forma muito, muito grande, né, de muito solidificada até, e ações como as nossas, né, cada um aqui no seu âmbito tentando fazer alguma coisa. Então, eu não sei responder de uma forma assim definitiva. Eu acho que se todo mundo
puder fazer alguma coisa, no final o resultado todo vai ser melhor, né? Vai ser maior. Mas, obviamente, falo como um leigo na área, né? Porque eu sei que pessoas que trabalham com essa questão das estratégias podem pensar muito diferente de mim e achar que todo mundo deveria fazer um esforço em outros sentidos, né? Eu não, se a gente pegar, precisaria ter um estudo sobre todas as CEUAs e saber qual foi o resultado de todas as CEUAs, né, desde que elas foram implementadas por obrigação estabelecida pelo CONSER, o que evoluiu, né? O que evoluiu, né? Agora, aqui na CEUA da UFSC, né, eu não tenho muito mais contato, mas eu acho que pelo menos se pergunta para o pesquisador, quando ele vai fazer um relatório, né, qual foi o esforço dele, né, em pensar em outras coisas. Pelo menos isso tinha sido proposto, né? Mas a maior parte das CEUs não pergunta nem se, no projeto original que vai ser avaliado, uma razão bem fundamentada do ponto de vista científico por que vai utilizar aquele modelo, né? Então, não sei, imagino que seja trabalhar dentro das CEUAs pode gerar algum resultado, como alguns casos pontuais, mas que são pequenos, né? A gente tem que reconhecer que são pequenos perto da magnitude do lado que faz o oposto disso, né? E obrigado, professor. Agora o Arthur tem mais uma pergunta. Professor, agora eu vou fazer uma pergunta que você já mencionou alguns aspectos na sua trajetória, então sinta-se à vontade para dar o enfoque que preferir, porque são 3 perguntas em uma só, que estão conectadas. Nossa, você vai ter que certamente me relembrar quando eu chegar lá no fim. Então, mas como você já mencionou a sua relação com a filosofia e tal, enfim, vou fazer elas e você responde dá um enfoque que você achar Legal. mais legal. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte: qual é a importância, na sua visão, do diálogo entre as disciplinas? E se em algum momento a ética, enquanto disciplina filosófica, foi importante para você rever o que pensava sobre a experimentação animal e outros usos dos animais não humanos? E por que eu quero saber se a ética já foi importante? Porque o caminho para melhorar a situação dos animais passa por uma interdisciplinaridade na pesquisa, como, por exemplo, a criação de uma disciplina como a biologia do bem-estar. O que você pensa sobre esses assuntos? A primeira é se a ética teve uma influência sobre a minha trajetória, né? Sim, se te ajudou a rever, Sim, né? E se tem sim, algo que você queira foi contar sobre isso. fundamental. Foi fundamental. Porque quando a gente começa a entrar aprender sobre essas coisas, a gente aprende em um certo momento que tem os 3 R's. Os pesquisadores, a grande maioria, sabe da existência dos 3 R's. E se a gente prestar atenção, eu posso utilizar os 3 R's e ficar eternamente utilizando animais. Porque eu faço redução baseada em estatística, eu faço refinamento colocando roda gigante para o hamster, escorregador para o ratinho e coisas desse tipo, mas a fundamentação ética, ela é a mais aguda, né? No sentido de que se aquilo lá é certo ou errado. E para saber se aquilo lá é certo ou errado, eu tenho que ficar refletindo sobre outros princípios, né? Outras coisas assim. Para vocês que são especialistas na área, é bem provável que eu derrape aqui em algum tipo de definição, porque não é fácil para quem vem da área biológica lidar com as coisas da área da filosofia, né? O tipo de argumentação, a definição dos termos, né? A área da biologia ela é muito relaxada em relação a isso, né? A gente fala de inflamação e inflamação ela abriga
uma infinidade de coisas. E eu percebi que na filosofia, às vezes, eu fico lendo 2 páginas para a pessoa ficar definindo do que ela vai falar, para que não tenha confusão depois, né? Então, é muito típico na biologia, na área, por exemplo, de inflamação, uma mesma substância, uma mesma molécula, ser chamada de inflamatória em alguns artigos científicos, ser chamada de anti-inflamatória em outros, porque não tem uma definição rígida e cuidadosa como tem na área da filosofia, né? E para mim foi fundamental, né? As argumentações da professora Sônia Filipe e depois os livros que fui atrás para aprender um pouco mais, elas foram fundamentais para que eu entendesse que eu não podia ficar lá eternamente usando os 3 R's, né? E que é uma tendência de muita gente fazer isso, né? Falar, eu faço pesquisa com animais, mas eu faço uma pesquisa ética, porque ele respeita os princípios dos 3 R's, né? Então, para mim, sim. A segunda pergunta, se você puder repetir rapidamente. A segunda pergunta é se você acha que o caminho para melhorar a situação dos animais não humanos passa por essa interdisciplinaridade na pesquisa, que é o contato da filosofia com a biologia e outras disciplinas. Sim, acho que isso é fundamental, porque, como eu já acabei de dizer, são âmbitos muito distintos, que usam terminologias muito distintas e que não é fácil um penetrar no outro, né? Eu me lembro da professora Sônia Filipe, por exemplo, dentro do Comitê de Ética, e que é uma profunda conhecedora do assunto na área dela, às vezes usar um termo da biologia não muito correto e que os professores, então, os pesquisadores viviseccionistas aproveitavam aquela pequena derrapagem, vamos dizer assim, para querer diminuir ou desprezar até a argumentação dela, né? E, claro, ela, com toda a sua inteligência, fazia o mesmo com a gente e colocava a gente no lugar da gente, porque se vocês quiserem falar com termos específicos da ética, você deixa todo mundo da área da biologia sem saber do que está se falando, né? Então, é fundamental essa interdisciplinariedade, e eu vejo assim que, por exemplo, pessoas como o Luciano e a Karen, que estão aqui, têm a habilidade de fazer isso, né? Pela própria prática, né? E a Karen, excepcionalmente, que vem de uma área das ciências biomédicas, assim, de forma geral, né? Então, para ela vai ficando mais fácil ainda lidar com essas diferenças. E então é fundamental, mas não é fácil, porque existe um discurso dentro da universidade de que precisa de interdisciplinaridade, que é fundamental, que a gente faça isso. Agora, quando vai fazer, o sistema não abriga isso de forma amigável, né? Se eu quero montar uma disciplina e quero a participação de um professor da filosofia, não em todas as 18 semanas de um semestre, mas em 2 ou 3, né, o sistema não permite que essas horas sejam atribuídas a ele e o restante para mim. Ou ele pega metade, eu pego metade, né? Ou então operacionalmente, acaba ficando difícil. E claro que todo mundo precisa de ter registro de horas de atividade, porque senão também fica parecendo que você não trabalha, né? Então, o que acaba acontecendo, por exemplo, na disciplina que eu ministro, né, que eu organizo, eu convido vários professores, né? O que eles ganham? Eles ganham um certificado que eu produzo para agradecer, né, pela participação. Mas isso deveria estar registrado de uma forma oficial dentro da universidade, né? Essa interdisciplinaridade, então, ela fica muito no discurso, né? Lá dentro do curso de biologia, até pela ausência dessa discussão que eu acabei percebendo, quando eu cheguei na coordenação, eu propus uma disciplina de bioética, né? E claro que não seria ministrada
pelos professores da biologia, que fosse ministrada pelos professores da filosofia. Eu fui lá na filosofia, conversei com o chefe naquele momento, foram super receptivos, ficaram esperando a proposta dessa disciplina, que passaria a ser uma disciplina obrigatória, né? Agora, eu te pergunto se isso passou pelo colegiado das ciências biológicas. Até hoje, não. Né? A disciplina que eu ministro é uma disciplina optativa, e que não é obrigado. Agora, o irônico é que lá na legislação do Conselho Nacional de Biologia, uma das áreas que o biólogo pode atuar é bioética. Né? E não tem nada a não ser ética profissional, né? Que é uma disciplina que fala lá da ética profissional do biólogo. Mas as outras questões... Então, assim, resumindo, é fundamental, é necessária, tanto do ponto de vista de quem é formado do lado de cá, como do lado de lá, para a gente afinar as definições do que está sendo falado, né? E na prática é difícil, porque operacionalmente existe todo um sistema que dificulta isso, e, infelizmente, então... Talvez com mudanças que vêm pela frente, eu acho que depois dessa pandemia, muitos cursos vão modificar os seus projetos pedagógicos, né? E vão prever mais atividades não síncronas, atividades assíncronas. Talvez isso possa facilitar um pouco essa interdisciplinaridade, porque a gente não precisa nem ficar restrito aos professores daqui, né? Posso convidar como professores da onde eu quiser, e a gente pode fazer isso de uma maneira mais... Mas isso é um outro ponto que, para quem atua nessa área, é importante ser pensado, né? Como estimular interdisciplinaridade na formação tanto dos biólogos, como dos filósofos, como dos veterinários, né? Dos farmacêuticos, para avançar no antiespecismo, né? Certo, muito obrigado. Agora o Luciano vai te fazer uma pergunta. Vamos lá. Então, professor, eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta do Arthur, né, que falou sobre interdisciplinaridade, e aproveitar também aquilo que o senhor falou antes de que os estudantes jovens estão mais abertos, mais receptivos a repensar essa visão sobre os animais, né? E porque até agora falamos como é possível fazer ciência sem prejudicar os animais. Eu queria perguntar para o senhor assim, como é que o senhor visualiza possibilidades de se passar a fazer ciência beneficiando os animais, né? Utilizando os dados da ciência para se beneficiar os animais. Então, peguei um exemplo, por exemplo, aproveitando que o senhor é um especialista, né, em microbiologia e imunologia, e perguntar se o senhor vê como promissora a ideia de que no futuro essas áreas pudessem ser utilizadas para beneficiar os animais. Por exemplo, né, a gente sabe que vacinação de animais contra a raiva, tanto de animais domesticados quanto selvagens, é algo feito há muitas décadas, mas não com motivação de beneficiar os animais, né? Com motivações, por exemplo, antropocêntricas, né, de prevenir que a raiva passe para os humanos, por exemplo, ou motivações ambientalistas, né, preservar uma espécie em extinção, mas, inegavelmente, os animais acabam sendo beneficiados com esses programas também, ainda que a intenção não seja diretamente o bem dos animais, né? Mas, por exemplo, pegando a ideia que o Arthur trouxe, que ele menciona a criação dessa proposta do campo de pesquisa da biologia do bem-estar, né, que seria um campo interdisciplinar, que envolveria conhecimentos tanto da biologia quanto da ciência do bem-estar animal e da ciência veterinária, que investigaria como os animais são afetados, mas do ponto de vista do que é melhor ou pior para os animais, né? Não indiretamente visando preservação de ecossistemas ou do que é melhor para os humanos. E então eu penso que talvez com a criação desse campo interdisciplinar, que seria a biologia do bem-estar, esses conhecimentos poderiam ser expandidos e os animais ser beneficiados mais, né, com essas áreas de pesquisa. Eu queria saber se o senhor acha que isso poderia ser um caminho promissor para se começar a fazer ciência, utilizar os dados da ciência para beneficiar os animais.
Eu acho... Bom, primeiro pedir desculpas para o Arthur, né? Porque ele tinha citado isso e eu acabei me esquecendo, mas aproveito e respondo aqui. Eu acho incrível. A ideia é muito... o foco é totalmente outro, né? Exatamente como você disse, é ciência em prol dos animais. As pessoas têm sempre aquela visão idílica, né? De que na natureza os bichos estão todos felizes, todos bem, e que a gente sabe que não é, né? Que, na verdade, a mãe natureza é uma máquina moedora de carne, né? A quantidade de animais que nascem e que não chegam nem à idade adulta e que servem de alimento para os outros e num contínuo processo de sofrimento é gigantesco, né? Às vezes, o fato da gente e de qualquer animal nesse momento estar vivo é quase um milagre, né? Porque tem muitas forças que doenças e, enfim, que naturalmente nos esmagam aí e nos consomem. E, portanto, eu vejo assim como uma área incrível, né? Porque eu acho que teria uma adesão de estudantes enorme, enorme, porque seria estudar o que já se conhece, né, de fisiologia, de etologia, de tudo isso, em benefício deles, né? Não só na natureza assim mais selvagem, quando eles estão passando fome, quando eles são vítimas de incêndios, mesmo que sejam incêndios naturais, de mudanças bruscas de temperatura, né, de secas, não só nisso, mas também de uma biologia que pensasse na convivência amigável na área urbana, né? Eu vejo aqui na minha casa, né? Chega agora inverno, eu moro num lugar que ainda tem mato, chega o inverno, os animais vêm aos montes aqui, porque eu ofereço fruta para eles, né? E é nítido que está faltando comida, né? Quando chega o verão, ele é muito menos bicho que vem aqui procurar comida, pássaros, né? Enfim. Portanto, imagina quão saudável seria ter espaços urbanos onde a gente convivesse bem com os vegetais, né, com as árvores. A gente poderia ter mais sombra, ter menos calor, fruta, enfim, alimentar esses animais e também benefício próprio para uma questão de estética, de ser um ambiente mais agradável e, ao mesmo tempo, focar no bem-estar desses animais que poderiam conviver com a gente através de construção de abrigos, né? Eu vejo esses dias, né, por coincidência, teve chuvas muito fortes aqui na região e já com frio e com muita ventania, né? E que eu improvisei ali um abrigozinho para duas aracuãs que vêm aqui. Para quem não conhece, aracuã é um pássaro que em outras regiões tem outros nomes, parece um jacu, né, uma jacutinga. Improvisei ali um abrigozinho para eles, achando que até que eles não fossem entender o que eu estava fazendo, né? Mas aí entenderam e foram lá se proteger, né? Isso é uma coisa, um exemplo assim muito banal de coisas que poderiam ser feitas sistemicamente, né? E ter essa convivência amigável de um ambiente que naturalmente deveria servir para todos, né? Vejo com muito, muito bons olhos, da mesma forma que a interdisciplinaridade lá que eu comentei com o Arthur não é fácil incorporar isso, né? Precisa de alguém com esse espírito de ter conhecimento da área e de brigar por isso, né? E eu vejo a estrutura pelo menos da Universidade Federal daqui de Santa Catarina, difícil de fazer isso. Por exemplo, como é que a gente contrata um professor aqui? Não é via curso de ciências biológicas, é via departamento onde os professores estão alocados e que ministram aula para o curso de ciências biológicas. Os departamentos, como o meu, micro, imune e parasito, eles vão querer, parasitologia, eles vão querer contratar professores que agreguem os grupos de pesquisa das pesquisas que já são feitas aqui.
assim como a bioquímica vai fazer assim, a botânica vai fazer assim. Então, no máximo, eu vejo um departamento, assim como o ECZ, que é Ecologia e Zoologia, com uma possibilidade um pouco mais palpável de pensar em contratar um professor que pudesse atuar nessa área e abrir uma nova linha de pesquisa, né? E o que não é muito fácil, porque quando vai abrir um concurso lá para o ECZ, muito provavelmente eles vão fazer um edital que vai querer trazer gente para reforçar as pesquisas que eles já fazem lá, né? Então, do ponto de vista de teórico, assim, e de uma possibilidade, eu acho incrível, excelente, já passou da hora da gente pensar nisso, né? E do ponto de vista operacional, tem todas essas dificuldades que eu já citei. Muito obrigado, professor, pela resposta. Eu queria fazer mais uma pergunta que é relacionada a essa, aproveitando esse gancho todo sobre a biologia do bem-estar e sobre isso que o senhor mencionou agora, sobre como a situação dos animais na natureza já é muito difícil, independentemente de os humanos prejudicarem eles ou não, né? Então, como a gente estava falando dessa questão eu dei o exemplo das vacinas, né, e como o senhor é especialista em imunologia, Sim. Vamos pegar a ideia, por exemplo, esse fato agora de que estamos vivendo aí uma pandemia, né, da Covid-19 e tal, e sabe-se que isso teve relação direta lá com os mercados de animais vivos na Ásia, né? Isso parece mostrar que os animais na natureza já estavam contaminados não só com esse tipo de vírus, né, mas eles são contaminados por muitos tipos de doenças, de vírus em geral. E assim, vários ativistas da causa animal defendem que, por exemplo, uma maneira de prevenir novas epidemias na humanidade seria parar de consumir os animais, né? E isso, sim, parece que teria um impacto positivo nos animais, que deixariam de ser prejudicados pelos humanos, né? Mas, como o senhor apontou, as vidas dos animais na natureza já são terríveis, né? Então, eu queria saber do senhor, assim, se o senhor pensa que, por exemplo, uma possibilidade seria pesquisar formas de imunização desses animais, que aí preveniria, talvez, que eles tivessem, todos esses, fossem portadores de vários tipos de doenças que são altamente prejudiciais para eles. Isso poderia ser um caminho a se pesquisar no futuro, por exemplo. Bom, primeiro vou falar assim, vírus, né? Vírus, eles são muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, o que a maioria das pessoas imagina, né? Eles fazem parte do nosso genoma, eles fazem parte da nossa microbiota, né? A gente tem, vocês já devem ter ouvido falar disso, a gente tem muito mais células não humanas no nosso corpo do que células humanas. Claro que isso referente a bactérias e fungos, né? Mas os vírus que nos infectam, que fazem parte não só de infectar nossas células, mas também de infectar essas bactérias, que são muito mais numerosas que as nossas próprias células, que são os fagos, eles vivem com a gente. Em geral, os vírus são espécie específica, né? Então, eles têm uma dificuldade, eles são tão adaptados àquela espécie, porque a gente coevoluiu juntos, né? E eles são tão adaptados que eles têm uma dificuldade de pular para uma outra espécie. Alguns vírus não são assim, né? São exceção. Por exemplo, o vírus da gripe, né? Chamam de gripe aviária, de gripe suína, mas são vírus que circulam por diferentes animais. E esses vírus, obviamente, quando eles vão para uma ave e depois passam por um suíno e depois passam para a gente, eles podem ter mutações de uma certa magnitude que, ao invés de causar, por exemplo, uma gripe comum, cause uma epidemia grande e muito mais, com muito mais impacto na saúde global, né? Então, esses vírus que fazem isso, que circulam por várias espécies, eles são exceções e, claro, que a gente tem que ficar bem sempre de olho neles. Como que eles fazem isso? Porque a gente facilita esse processo de passagem, né? Naturalmente, muitos desses vírus de gripe, eles circulavam de um continente para outro, ou de um hemisfério para outro, através de aves migratórias.
né? Marrecos, principalmente, que fazem essas migrações tão longas. E viviam lá nas lagoas deles até chegar o período de voltar para o ambiente que eles vieram. Tinham um pouco contato com a gente. Agora, na medida em que a gente vai montando granjas perto dessas áreas, onde os animais são estressados, né? E não tem como imaginar que um animal que é criado para o consumo de carne humana, de carne pelos humanos, não vive num constante estresse, né? Assim como o nosso sistema imune, o sistema imune deles são muito sensíveis ao estresse e, portanto, eles acabam adquirindo, pegando esses vírus, rapidamente replicando e, eventualmente, vai passar para aquelas pessoas que cuidam desses animais e aí, pronto, está feito o processo de gerar uma nova epidemia, a princípio, uma possível pandemia. Então, isso é um fato. Agora, existem muitos outros vírus, a grande maioria deles, que são espécie específica, né? Então, existe essa possibilidade do vírus SARS-CoV-2 ter vindo lá daqueles mercados de carne de animais selvagens, né? Existe a indicação de que o HIV veio de um vírus SIV, que é de um vírus símio, né? De macacos, né? Então, para que esses vírus, que são muito restritos a uma espécie ou a poucas espécies de animais selvagens, passe para a gente, precisa ter um contato muito mais drástico, né? Mexer com o sangue, mexer com o material biológico dele fresco em grandes quantidades para que ele consiga se adaptar no indivíduo. Geralmente o indivíduo que está com o sistema imune fragilizado, aí eles mutam no processo de replicação dele, eles mutam e acabam passando. Então, evidentemente que quanto menos contato a gente tiver com os animais selvagens, no sentido de consumir a sua carne, seus fluidos, seus produtos biológicos, né? Menos chance vai ter de um vírus desse passar para a gente, né? Eu não acho, no começo da tua fala, você disse que isso preveniria ou impediria epidemias, né? Acho que tem outras formas da gente sofrer essas coisas de uma maneira mais natural, que não seja essa, né? Mas certamente isso é um argumento forte, né? De que até falado, né? Muito falado nessa pandemia atual e que só é citado, né? Não chamam ninguém para discutir isso, para que as pessoas possam refletir, né? Sobre as suas ações, né? Mas certamente sim, pode impedir, pode diminuir essa possibilidade de pandemias, e acho que era isso, né, que você perguntou. Eu vejo como um biólogo, assim... Desculpa, não, aqui no final da minha pergunta, eu tinha dado esse exemplo, mas a pergunta era sobre se, Imunização. independentemente de se vai contaminar a humanidade ou não, se o senhor acha que a imunização poderia ser um caminho para se começar a pesquisar como tornar menos pior as vidas dos animais que estão na natureza. É que, assim, as relações da natureza, elas são tão complexas que, às vezes, a gente pode fazer uma coisa com uma boa intenção e ter um reflexo que a gente não preveja, né? Por exemplo, quando começaram a fazer vacinação de raposas, a raposa vermelha lá na Europa, para impedir, lá, ela era o principal hospedeiro silvestre da raiva, né? Eles tinham conseguido controlar a raiva bastante bem nos seres humanos. Aí apareceu desde a Segunda Guerra, porque fizeram um monte de trincheiras para a guerra, e essas trincheiras ficaram abandonadas e viraram tocas que davam toda proteção e abrigo para as raposas. Teve uma explosão na criação de raposas, da proliferação de raposas. Aí elas acabam entrando num ambiente periurbano, vinham com raiva, transmitiam, enfim, fizeram experimentos de vacinação. Então, não só experimentos de controle da raiva, para impedir que a raiva passasse para ser humano, como você citou, mas também estavam se pesquisando já métodos
inovadores de vacina, né? Eles colocavam essas vacinas, eram vacinas recombinantes. Já se usava adenovírus como um vetor viral não replicante para carregar genes do vírus da raiva. O que hoje a gente tem aí com algumas vacinas que estão sendo dadas para controle da Covid. Portanto, também estavam fazendo esse tipo de experimentação, novas técnicas né? Acabou tendo um reflexo positivo para as raposas, porque a raiva é uma doença terrível, né? O animal morre paralisado, mas demora para morrer, e nesse tempo de paralisia, não só sente dor, tem alucinações, mas também fica impossibilitado de procurar comida e água. Então, é uma doença terrível mesmo, o bicho sofre muito. E, evidentemente, que esses que foram vacinados e que não pegaram raiva, ficaram protegidos disso. Mas o que aconteceu é que acabou tendo uma maior criação ainda de raposa. E aí alguns países fizeram lá, conjecturaram de abrir para caça, coisas que a maioria dos países da Europa já tinha proibido, né? E a Inglaterra, que gosta muito dessa tradição, né? Então, alguns bichos não morreram de raiva, mas depois morreram ou mordidos por cachorro ou baleados, né? Então, tem essa conexão, essas inúmeras conexões na natureza que a gente não conhece direito, mas claro que isso não impede que isso seja estudado, que seja cada vez mais conhecido e que seja cada vez mais prevenidos esses efeitos que cairiam, então, nessa coisa da maleficência, né? Um efeito negativo que a gente não previa, né? Não, acho que não neutraliza essa ação de querer fazer o bem para os animais, né? Acho plenamente factível, né? Não vai ser uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Porque até por legislação esses benefícios como imunização vai ter que ficar na mão do veterinário, né? Mas é uma outra área que também pode ser aberta dentro das faculdades de medicina veterinária, né? Fazer estudos desse tipo e que impeçam que os animais... E quando você citou sobre essa coisa dos micro-organismos, né, que podem passar para a gente, recentemente eu li uma notícia bastante interessante de uma pesquisadora que trabalha com microbiota, né, que é a totalidade desses seres microscópicos que vivem com a gente, e, e quanto mais a gente tem uma vida urbana e mais, vamos dizer assim, civilizada do ponto de vista do que é mais clássico de considerar civilizado, menos diversidade desses micro-organismos a gente tem vivendo com a gente, principalmente no intestino. E isso tem uma influência gigantesca na nossa saúde, né? Quanto menos diversidade, mais chance da gente ter alergias, né? O sistema imune, nós como um todo, mas especificamente o sistema imune evoluiu para que a gente tenha parasitas. Aliás, evoluiu para se defender de parasitas intestinais, sobretudo. E hoje, o mundo civilizado não tem mais parasitas. Então, a gente tem um armamento, vamos dizer assim, dentro do nosso corpo, não utilizado, porque os parasitas não estão mais lá. E eles acabam tendo efeitos colaterais, por exemplo, alergias e tal. E muito da nossa microbiota, quando essa pesquisadora estuda populações indígenas aqui, ameríndios, mais isolados, ela não encontra bactérias típicas do nosso intestino que vieram de animais, como salmonelas e como Escherichia coli, né? Portanto, mostra a influência que tem da gente mexer na nossa microbiota, isso hoje está bem claro, tem efeitos muito graves, né? Muito visíveis. A gente tanto pode ganhar um probiótico, que já dá para comprar na farmácia, um probiótico que é uma mistura de bactérias para a gente melhorar a nossa saúde,
como a gente pode ter influências negativas de ter doenças autoimunes, outras doenças inflamatórias e até câncer por modificação da nossa microbiota, né? E a gente hoje tem uma alimentação não só do material vindo de animais, mas totalmente processado, né? Cheio de venenos e de coisas que o produto não apodrece, o leite mesmo, né? Que era um alimento vivo. Quem gostar desse assunto pode ir lá ler o livro Galactolatria, da professora Sônia Felipe. O leite era um alimento vivo, cheio de enzimas, cheio de uma microbiota da vaca, né? Que hoje vem totalmente, é uma múmia, né? Ele é uma múmia do que já foi. E, portanto, hoje, todo mundo sabe, o leite é um dos fatores que mais atrapalha na saúde, né? Tomar o leite do jeito que ele é feito hoje, ele é insalubre, né? Enfim, derivei um pouco aqui para o lado da microbiota, mas tem a ver com tudo isso que você perguntou. E acho que é bem plausível se pensar em usar todo o conhecimento que a gente já tem, muitos deles até provenientes do uso de animais, agora com foco de beneficiá-los, né? Muito obrigado pela sua resposta, professor. A Karen tem uma pergunta agora para fazer. Professor, voltando um pouquinho num tema que a gente já tinha entrado antes, eu queria saber quais recomendações que o senhor daria para um docente de curso de biologia ou veterinária ou ciências biológicas, por exemplo, que esteja interessado em criar uma disciplina semelhante à que o senhor criou, assim, que dicas, que questões seriam importantes esse docente levar em consideração e para conseguir fazer isso? Bom, acho que primeiro precisa que esse assunto seja aventado, né? Porque eu acho que a maioria dos professores hoje, eu tenho essa impressão que se a gente falar de uma biologia do bem-estar, eles vão pensar na ciência do bem-estar animal, né? Que tem um outro foco, que é antropocêntrico, né? E claro que pode ter repercussão para os animais, mas não é totalmente um outro foco. Então, precisa primeiro que esse assunto seja aventado entre os professores para que eles saibam do que se trata. Segundo, vai ter que estudar, né? Vai ter que estudar. Eu nunca vi dentro do curso de Ciências Biológicas da UFSC alguém citar isso sendo daqui, né? Escuto de pessoas que vêm, como vocês, de outras áreas. E depois procurar apoio de quem já trabalha com isso, de quem tem interesse por isso, porque eu acho que agora, para um professor ter a capacidade de criar uma disciplina e ministrar toda a disciplina tem que ter 18 semestres, um semestre tem 18 semanas, né, quando a gente está em períodos normais, né, não agora na pandemia, então tem que ter muito assunto, né, para ser tratado em 18 semanas, geralmente com 2 aulas, né, mas pelo menos uma aula são 18 horas de assuntos e de atividades que você tem que propor. Então, tem que pedir ajuda, a interdisciplinaridade aí é fundamental, né, conversar primeiro, convidar pessoas que até possam trazer do ponto de vista filosófico esse debate, qual é a diferença, qual é a proposta dessa área, né? E depois trazer gente ou procurar, né, estudar como fazer isso, né? Como colocar isso na prática, né? A área das ciências biomédicas, de forma geral, como eu já citei, ela vive da produção, né? Ela é um braço do sistema capitalista explícito, né? Então ela vive da produção. Se a gente ficar aqui pensando e só ficar no nível das ideias, isso morre, né? A gente precisa transformar isso em maneira que produza coisas. E para o pesquisador, para o professor pesquisador viver de sua produção, né, ter sustentação aqui dentro, precisa publicar. Então, tem que ser raciocinado tudo de um jeito
não só que gere esse tipo de discussão que a gente está tendo, esse tipo de questionamento que a gente está tendo, mas que seja traduzido numa forma de ação que gere publicações, porque é isso que vai fazer essa área aumentar, vai trazer dinheiro para o professor, para que ele aumente a sua capacidade de fazer pesquisa, atrai alunos de iniciação, de mestrado, de doutorado, né? E isso é uma coisa que pode partir, por exemplo, uma coisa que é possível para início, da criação de uma disciplina optativa, né? Uma disciplina optativa é muito mais fácil de ser integrada a um projeto pedagógico de qualquer curso, biologia, veterinária, né, e outras áreas aí, e que pudesse, então, trazer esse assunto e, a partir daí, fazer isso crescer, né? Vou te dizer que estou respondendo do que eu sei, né? E eu não sei muito sobre essa área aí, não, né? Então, acho que tem essas possibilidades de, de conseguir entrar na academia por essas vias, né? Obrigada, professor. Então, por fim, a gente terminou as nossas perguntas e gostaríamos de deixar um espaço aberto para o senhor comentar sobre qualquer assunto que acha importante, que a gente não abordou. E desde já a gente agradece a gentileza, sua gentileza de conversar com a gente. E é muito, muito prazeroso te ouvir sempre. E é isso. Bom, então, assim, eu que agradeço a sua gentileza, né? De fato, é muito prazeroso, mas uma coisa que precisa ser falada, para ficar bem honesta aqui, é que eu já citei isso em alguma outra conversa, que às vezes eu faço um pouco do paralelo do Paulo lá da Bíblia, né? O Paulo matou um monte de cristão e depois virou santo, né? E então, eu não me vejo assim, eu gostaria de ter a consciência que eu tenho hoje, na idade de vocês, para não ter matado nenhum animal, né? Isso seria o ideal. Infelizmente, como já disseram, a vida só tem um rascunho, não tem como passar limpo, e, portanto, o que está feito, está feito. Mas eu queria deixar isso explícito, porque eu já entrei na internet algumas vezes para fazer algum tipo de pesquisa, e de repente eu vi meu nome lá associado com algum palavrão, aquilo me chamou a atenção, e eu vi gente que é ativista, né, e que não conhecendo ou conhecendo e me julgando como uma pessoa que quisesse me passar por que eu não sou. E eu nunca quis isso, né? Eu não tenho a mão limpa, as mãos limpas de não ter matado animal. Eu matei animal e fiz alunos matarem animais até não ter a consciência do que eu fazia, né? Portanto, eu aceito essa homenagem pela gentileza de vocês, mas isso precisa ficar bem explícito que não sou a professora Sônia Felipe, não sou o Arthur, não sou o Luciano, não sou a Karen e tantos outros que assim me dá uma felicidade gigantesca ver vocês fazendo o que vocês estão fazendo eu me sinto assim eu estou no final assim da minha carreira aqui dentro da UFSC, né? Em breve eu acho que vou me aposentar e eu percebo que a vida é isso, né? A gente faz o que for possível fazer e passa o bastão, né? E a passagem desse bastão, eu não sei se eu estou passando ou se eu peguei ele de vocês, né? Ele é uma coisa tranquila, porque eu vejo que tem tanta gente tão capacitada hoje para lidar com o assunto, né? E tanta avidez por aprender, né? Eu não falei durante a entrevista, mas tem um curso de extensão que foi criado em parceria com o Luciano, né? Da Ética Animal, Luciano Carlos Cunha, e que a gente já está indo para a quinta edição dele, e que só cresce o número de interessados, né? Gente que é professor de ensino básico, de ensino médio,
promotor de justiça, advogados, né? Gente da área das ciências biológicas em geral. Então, assim, é uma alegria ver a quantidade de gente que está interessada nesse assunto e que certamente vai fazer, dentro dos seus âmbitos ou de uma maneira mais macro, a defesa desses animais que não têm voz, né? Que não têm voz. Eles têm os olhos para expressarem toda a gratidão que eles sentem quando a gente faz alguma coisa por eles, né? Toda a gentileza que eles têm quando a gente é gentil com eles, né? Mas não tem voz, então precisam da voz de vocês aí, e parabenizo a todos, agradeço mais uma vez pela entrevista, pela gentileza de vocês, desejo muito sucesso no sentido dos objetivos que vocês querem alcançar. É isso. Muito obrigado. Tá mudo, Luciano. Desculpa, obrigado. Eu queria dizer umas palavrinhas finais, assim, e mais uma vez parabenizar o senhor e agradecer por esse trabalho que o senhor fez, mostrando que é possível fazer ciência sem prejudicar os animais, né? O senhor comentou que já prejudicou os animais antes, todos nós prejudicamos os animais em vários momentos de nossas vidas, e o importante é que a gente tenha essa possibilidade, né, de mudar e começar a fazer um trabalho para beneficiar. E eu acho que todo mundo tem que agradecer muito ao senhor por isso, porque se não fosse o trabalho pioneiro do senhor, haveria muito menos pesquisadores tentando fazer algo para beneficiar os animais, né? E eu pessoalmente tenho, em nome da ética animal toda, a gente tem muito a agradecer pelo senhor ter sempre dado um enorme apoio ao nosso trabalho e ter feito essa parceria e ter criado esse curso de extensão junto com a gente, né? Que, como você falou, já vai para a 5ª edição e cada vez mais pessoas têm interesse. Se não fosse o trabalho do senhor, por exemplo, esse curso não teria se iniciado e não teria depois ido para outras universidades, né? Como agora a gente está fazendo o curso na Federal de Uberlândia também, onde o Arthur é um dos coordenadores, né? Então, a gente tem muito a agradecer ao senhor e muito, muito obrigado mesmo. Viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Então tá, acho que terminamos a entrevista por aqui. Queria agradecer a quem ficou assistindo até agora. Tchau para todo mundo. Abraços a todos e todas e até uma próxima.